Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dupla Escuta. Eu sou o Thierry Werneck e hoje a gente vai bater um papo sobre uma situação que eu acho que é meio comum assim para nós, crentes, que leem a Bíblia. Não sei se já aconteceu contigo, mas você já teve aquela sensação de, depois de ler um versículo, ficar pensando assim: cara, o que esse versículo quer dizer? Eu acho que eu não entendi muito bem aquilo que está falando aqui. É um versículo meio estranho, né? E dá a entender coisas meio esquisitas e tal. Pois bem, isso aconteceu recentemente lá na igreja, quando a gente estava lendo o livro de Provérbios, mais especificamente o capítulo 24. Nós, lá na Escola Bíblica Dominical, decidimos ler o livro de Provérbios e comentar capítulo por capítulo. E eu deixo bem aberto assim para que os irmãos da igreja possam destacar um versículo daquele capítulo e fazer um breve comentário. Só que, na leitura do capítulo 24, uma irmã, sabe aquela senhorinha da igreja, aquela senhora de oração, sabe? Uma irmã dessas, assim, levantou o dedinho e falou assim: Thierry, eu gostaria que você comentasse o versículo 10, porque ele soou meio estranho. E tudo bem, a gente comenta. Então vamos lá, vamos ler o versículo 10. E o versículo diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Bom, parece estranho, né? Será que o autor desse provérbio ele está dizendo que as pessoas angustiadas são pessoas fracas? Que a angústia só chega no coração dos fracos? Será que é isso que ele está dizendo? Pode parecer que é, né? Mas se a gente for olhar para outros textos bíblicos, para outras situações de outros personagens das Escrituras que se mostram angustiados ou que estão nos dias da angústia, essas pessoas não parecem ser pessoas fracas. Por exemplo, Jó. Jó, ele não é uma pessoa fraca. Ele perdeu tudo e ainda assim se mantém firme, se mantém com a sua fé em Deus, sabendo que Deus ele é fiel. Se a gente vê outros personagens bíblicos, como por exemplo Davi, que passou muito tempo da sua juventude sendo perseguido pelo rei da sua própria nação, ele não se mostrou ser alguém fraco. Muito pelo contrário. Ele se mostrou alguém fiel a Deus e renovando as suas esperanças naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. A gente vê vários salmos de Davi relatando justamente isso. O quanto que ele se sentia angustiado, mas o quanto que as suas esperanças estavam em Deus para que dias melhores pudessem vir. Enfim, então não parece que essa é uma verdade, que a angústia chega para os fracos. Então, se não é isso, o que o texto está querendo dizer? Bom, o texto está querendo dizer aquilo que ele realmente diz. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Quando nós estamos angustiados, ou quando esse dia da angústia, chega com força em nossas vidas, nós perdemos as nossas forças. Nós nos tornamos fracos. Nós perdemos as nossas forças. A angústia faz com que a gente perca as nossas forças. A angústia faz com que a gente se sinta cada vez mais fraco. Veja, é o contrário, né? Nós não ficamos angustiados porque somos fracos, mas nós enfraquecemos, nós perdemos as nossas forças porque nós estamos angustiados. E o salmista fala isso muitas vezes, né? Quanto que os meus ossos doem, porque a minha alma se angustia. Né? A gente vê Jó mesmo, né? Um dos amigos de Jó, ele fala isso. Eu acho que a gente pode ler esse versículo. Vamos ver se eu lembro aqui, né, da referência. Acho que é Jó capítulo 4, o capítulo 3. Que é Jó capítulo 3, ele diz assim, a partir do verso 2. Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu
mãos cansadas. Isso é um amigo de Jó falando para Jó. Você fortaleceu muitos. Você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Então veja, Jó não é alguém fraco. Muito pelo contrário. Jó fortaleceu a muitos. Jó fortaleceu os joelhos vacilantes, né, como diz aqui, aqueles que estavam fracos. Mas quando a angústia chegou para Jó, então Jó ficou apavorado. Jó ficou com medo, Jó ficou se sentindo fraco. Então Jó era alguém forte que quando chegou a angústia ficou apavorado. Então o versículo fala sobre isso, sobre como nós nos enfraquecemos, como nós perdemos as nossas forças quando nós ficamos angustiados. Então, o que o texto quer enfatizar aqui é que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que nós perdemos as nossas forças. Quando o dia da angústia vem, nós perdemos as nossas forças e nós precisamos compreender isso. Nós precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar, nós estamos fracos e precisamos de ajuda. A angústia me enfraqueceu e eu preciso de ajuda. Então, o que nós faremos então? Quando o dia da angústia vem e quando nós nos sentimos fracos, o que nós faremos? O que nós devemos fazer? Bom, 3 coisas. Primeiro, reconhecer que nós realmente estamos fracos e nós precisamos de ajuda. Porque é muito difícil se fortalecer sozinho. É muito difícil lidar com a angústia, com o medo, com a solidão. É muito difícil lidar com isso sozinho. Nós não temos forças para isso. Então nós precisamos de ajuda. A primeira coisa é reconhecer. A segunda coisa, se você é um cristão, se você crê que Jesus é Senhor e Salvador de sua vida, então a segunda coisa que você deve fazer é colocar a sua fé e as suas esperanças nesse Cristo. Veja, Jesus ele nos coloca em muitas passagens que nós teremos dias ruins, que nós teremos problemas. Jesus falou, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala, olha, venha, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Jesus fala, olha, não se preocupem, não se angustiem com o que vocês terão de comer, com o que vocês terão de vestir. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus ele nos convida, ou melhor, ele convida os angustiados, os medrosos, os cansados, ele convida a sentar à sua mesa e entregar as suas angústias nas mãos dele. Então é isso que nós devemos fazer. Entregar a Jesus aquilo que pertence a Cristo. As nossas angústias, os nossos medos. O apóstolo Paulo vai dizer para que a gente coloque as nossas angústias em oração, em súplicas. Deixa Deus cuidar disso. Veja, o autor de Hebreus ele também vai falar algo interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui também. Acho que é Hebreus capítulo 12. Hebreus está lá no finalzinho, né? Hebreus capítulo 12. É o capítulo 12? É. Capítulo 12, versículo 3. Diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem em Cristo. Ele que suportou as aflições, ele que suportou a oposição dos pecadores. Pensem em Cristo, para que vocês não se desanimem, para que vocês não cansem. Então, Cristo é o nosso renovo. Cristo é o nosso descanso. Nele nós podemos colocar a nossa esperança. Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas.
Precisamos reconhecer que a angústia nos enfraqueceu, fez com que a gente perdesse a nossa força e por isso precisamos de ajuda. Já que precisamos de ajuda, então o segundo passo é procurar essa ajuda em Cristo Jesus. Na fé que nós temos nele, na esperança que nós temos nele, na esperança de que ele tem cuidado de nós e que ele pode carregar esse fardo pesado. Ele é o nosso descanso. Terceiro e último ponto que eu quero colocar aqui. Nós precisamos da ajuda do corpo de Cristo. Nós precisamos das pessoas. Nós precisamos estreitar relacionamentos e conhecer qual é a nossa rede de apoio. Quem são as pessoas que vai nos ajudar? Quem são as pessoas com quem a gente pode sentar e compartilhar a nossa dor, a nossa angústia, e essa pessoa vai nos ouvir? Ainda que essa pessoa não tenha resposta para todas as nossas perguntas, ela vai sentar e ouvir, e ela vai carregar essa angústia junto com a gente, vai nos ajudar a manter esse peso um pouco mais leve. Alguém que vai orar com você, alguém que vai praticar atividades físicas contigo, alguém que vai te ouvir, alguém que vai te ajudar a respirar e se manter mais calmo, alguém que vai ser seu ouvido. Você precisa ter essa pessoa. Você precisa estreitar relacionamentos. Sabe, a angústia nos coloca muitas vezes em um lugar de solidão, em que, ainda que nós estejamos rodeados de pessoas, nós nos sintamos sozinhos. E isso é terrível. Então precisamos estreitar relacionamentos. Não é estar com pessoas simplesmente, não é fazer parte de um grupo, mas é ter relacionamentos com que você possa compartilhar as suas dores, os seus medos, o seu sentimento de solidão, e essa pessoa vai sentar, vai te ouvir e vai te ajudar. Isso é importante. Então, eu quero te convidar, te encorajar a dar esses 3 passos, se você vive seus dias de angústia. Primeiro, reconhecer a sua fraqueza. Reconhecer que você sozinho não consegue. Que é muito difícil passar por isso sozinho, que você precisa de ajuda. Segundo, colocar sua fé, as suas esperanças em Cristo Jesus, que já cravou na cruz as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias. Colocar em orações e súplicas o seu sentimento de angústia. Entregar nas mãos dele. E terceiro, estreitar relacionamentos. Estar com pessoas, saber quem é a sua rede de apoio, pessoas que vai te ajudar. Pessoas que vai te ajudar a passar por essa situação difícil. Nesse mês de Setembro Amarelo, que é um mês importante para a saúde mental, né? De alertar muitas pessoas em relação à saúde mental, eu acho que essa mensagem ela é pertinente. Ela é pertinente. E é por isso que eu estou trazendo aqui hoje, né, nesse mês. Porque eu sei também, meus amigos, que às vezes é muito difícil, é meio frustrante a gente ter que compartilhar isso com alguém, essa fraqueza, sabe? Eu sei que pode parecer frustrante você ter que chegar para alguém e falar para essa pessoa assim: olha, eu tô muito triste, olha, eu tô angustiado, eu tô me sentindo sozinho, eu tô mal e eu nem sei o porquê, nem sei por que eu tô assim. Eu sei que pode parecer frustrante, mas isso acontece. Isso é real, é uma realidade na vida de muitas pessoas. Você não é a única pessoa a passar por isso. Isso é uma realidade na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se sentem assim. Muitas pessoas se veem nessa situação. Muitas pessoas se veem também na frustração de ter que compartilhar isso com alguém, porque não quer compartilhar, não quer, sabe, envolver outras pessoas nesse sentimento que é tão próprio. Mas isso é importante. É importante falar disso com alguém. É importante buscar esse tipo de ajuda. É importante, sabe? Então, eu quero te encorajar a fazer isso. Eu quero te encorajar a você não passar por isso sozinho. Não ter que enfrentar. Você não precisa enfrentar isso sozinho, sabe? Existem pessoas ao seu redor que te amam. Seja uma pessoa ou seja um grupo de pessoas, existem pessoas ao seu redor que te amam e que quer te ver bem. E quer que você esteja bem, vivendo a plenitude da sua vida. Então essas pessoas, elas vão te abraçar,
essas pessoas vão te ajudar a passar por esse momento difícil. Então, compartilha disso com essas pessoas. Compartilha desses seus sentimentos com essas pessoas. Sabe, você não precisa lutar sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. As pessoas são uma fonte de Deus para curar, para ser cura para nós. As pessoas são fonte de Deus para ser cura para nós. Então, compartilhe disso. Não lute sozinho. Sabe? Se você está passando por isso, se sinta encorajado a ter um pouquinho de força que você tem, usar esse pouquinho de força para encontrar ajuda. Se sinta encorajado. E se você conhece alguém que está passando por essa situação ou que acha que precisa ouvir essa palavra, então compartilhe esse vídeo. Curta esse vídeo, compartilha com alguém, comenta aqui se você já passou por situação parecida, como que foi sair disso, sabe? Seja testemunha também, sabe? Seja testemunha de como Deus trabalhou na sua vida para que você pudesse renovar as suas forças e o seu ânimo, tá? No mais, gente, muito obrigado por tudo. Continuem aqui assistindo esse canal, eu sei que eu não sou tão frequente assim, mas eu quero compartilhar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado no meu coração, e quero ouvir de vocês também aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, porque a caminhada com Cristo não é solitária, ela é comunitária. Então vamos caminhar junto. Eu sou o Thierry Werneck, Dupla Escuta é o meu podcast e valeu, até a próxima. Tchau, fui!